O corpo é um objeto privilegiado de estudo para se entender as conexões presentes entre a ordem social e biológica, expressão das relações existentes entre indivíduo e sociedade. Pensando assim, o corpo pode variar de acordo com a cultura local. O corpo também pode marcar o lugar do indivíduo na hierarquia de classes, devido à sua cor, sua aparência, e também pelo seu jeito, que funciona como um sinal de status. A maneira em como o indivíduo lida, sente e percebe o seu corpo e o meio reflete uma realidade coletiva. Para poder existir, eu preciso fazer parte de um grupo social ou ostentar riqueza. No flow, desse jeito. Salve Brasil. Conseguiram pegar a ideia, pessoal? Essas pessoas, elas fazem isso porque é o que é aceito na nossa sociedade, seja de maneira física. Vem monstro, pode vir comigo, monstro, porra, que gostoso, meu Deus! Ou financeira. Eu sou rico. Mais pra frente eu continuo falando sobre isso. Agora para, entender um corpo é primeiramente entender a sua construção social. Pensar a questão do corpo na contemporaneidade é principalmente pensar como este é aprendido pela nossa sociedade. Cultura entendida como um sistema de comunicação, onde a simbolização seria por onde a vida social se processaria. Deste modo, a noção de cultura nos permite aprender a produção simbólica e o sistema de símbolos presentes na representação e no papel biológico. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. Na Idade Média, o corpo e a alma eles não eram dissociados. O corpo não teria nenhum sentido se ele fosse pensado individualmente. Naquela época, o corpo era considerado uma prisão para a nossa alma. Ou seja, o que importava era o espírito, ele só tinha a função de nos carregar e quando a gente morresse, ele só ia para debaixo da terra, ia apodrecer e fim. Entendeu? O que importava era o espírito ia pro além, ia ter um purgatório lá e por aí vai. Se você não cometeu nenhum pecado, você vai pro céu, se não vai pro inferno. Mas agora, na atualidade, marcada por valores dominantes como competição, o corpo é pautado no individualismo e exerce uma função promocional social. Ser magro é ser saudável. Partindo desse ponto de vista, você já deve estar se perguntando, e como as pessoas que sofrem com a obesidade vão encontrar seu espaço dentro dessa sociedade? Visto que elas são vistas com um corpo sem condicionamento, sem saúde, estigmatizado de desvio, algo incorreto. Então, essas pessoas elas desenvolvem uma obsessão em ficar magras. Fat. 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 Eu não aguento mais ser gordo. Eu não aguento mais ser gordo. Portanto, para se trabalhar a questão do gordo, precisamos primeiramente nos colocar no lugar do sujeito. Só assim é possível a gente entender um pouco da pressão que a sociedade coloca em cima dessas pessoas para que elas emagreçam. Vamos supor que eu sofra com a obesidade. E agora eu vou falar o que deve passar pela cabeça de 70% das pessoas que também sofrem com isso. Bom, eu sou gordo, mas se eu vir a ser magro, mesmo que eu não seja feliz como a sociedade coloca, pelo menos eu vou me sentir igual às outras pessoas. Visto que também, o corpo agora é uma questão de boas maneiras. Por exemplo, se uma pessoa apresentar uma boa forma física, ela terá sucesso financeiro, amoroso e social. Tô errado? E quem são as pessoas que mais sofrem com isso? Primeiramente, são as crianças, que são diariamente expostas a uma mídia que só visa bens lucrativos e de consumo, e as mulheres, que são influenciadas por um ideal cultural de beleza. E, consequentemente, mais cedo elas investem em dietas rigorosas, que nem sempre fazem bem à saúde. Se tem uma briga que não é fácil, é contra ela. Senhora balança, ainda mais quando você chega com peso na consciência por causa dos abusos de final de ano. Você até vai encontrar por aí fórmulas que prometem milagres, só que aí, cuidado com os efeitos colaterais. As dietas de bancas de revistas, por exemplo. Levamos algumas para o consultório médico e descobrimos que muitas páginas têm receitas perigosas. Algumas delas são consideradas absurdas. Elas propõem uma restrição calórica e de líquidos muito grande, com risco de desidratação e até mesmo risco para a saúde do paciente. O corpo é a medida de desempenho do indivíduo e, mais do que isso, passa a revelar a busca pela perfeição em uma sociedade pautada pelo narcisismo. A imagem do corpo ideal é acompanhada de conotações simbólicas de sucesso, autocontrole, autodisciplina, liberação sexual, classe e competência. O fracasso em atingir esse ideal passa a ser equacionado com a falta de vontade, preguiça e fraqueza. E é então que o ideal de beleza surge como uma receita de bolo.
A altura deve ficar em 1,75 e 1,80, o peso não pode passar dos 75 kg e você ainda precisa ser monstro. Tô errado, Léo? Boiola.